Quem está conosco hoje é a nossa irmã Fátima Delgado. Jesus abençoe até às 19, água para você. Obrigada. Que Jesus prossiga nos abençoando, né? Nesses dias difíceis. O tema é reconciliar com os adversários. E para que isso aconteça, nós só temos um caminho, que é o caminho do perdão. Aí a gente dá conta de reconciliar, né, com os adversários. A gente sabe que a gente reencarna, nós temos afetos e desafetos dentro da nossa casa mesmo, é isso? Se viesse só desafeto, a gente não ia dar conta. Mas se viesse só afeto também, a gente perderia a oportunidade do adversário nos cobrar. E se a gente ouvi-lo bem, suportar as críticas, a gente pode evoluir bastante. Então, vamos lá, né? Jesus, o maior líder que já apareceu na face da Terra, ele nasceu bem no meio, né, entre um lado e o outro. Todos os líderes que já vieram para a Terra são subordinados a ele. Um deles, né, foi Maomé, que faliu, segundo Emmanuel, que ele era muito obsidiado. Então, ele faz umas coisas lindas e também umas tragédias, né, no livro sagrado deles lá. Porque Pedro pergunta, Senhor, se um irmão pecar contra mim, devo perdoar 7 vezes? E aí ele fala, não, Pedro, 7 não. Olha lá. E de fazer-lhe sentir a falta em particular, ninguém precisa ficar sabendo, para que a criatura não se sinta humilhada, a sós com ele, e se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Aí ele pergunta, né, vou perdoar até 7 vezes? Aí Jesus responde, não, Pedro, eu porém vos digo que deveis perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 vão dar 490. Então a gente tem que perdoar a mesma coisa, o tanto que for necessário. Buda, ele nos ensina que a gente precisa, né, de compreender os acontecimentos da vida. Porque a hora que eu compreendo, diminui meu sofrimento. Enquanto eu não compreendo, vai vir angústia, desespero, aflição. Mas quando eu compreendo, melhora bastante. E essa frase é dele, que é maravilhosa, né? Ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Se você der uma machadada no sândalo, ele exala perfume. Nós ainda vamos chegar aí, né? Estamos bem longinho, mas um dia a gente chega. Aí, se a gente brincar com a palavra mágoa, a gente pode brincar com ela, né? Não tem problema. Buscando a origem da palavra, nós vamos encontrar perdoar, que é composto de dar ou doar, perdonare, de donar e doar, forgive, de give e dar, verbegem, eu estou aportuguesando o alemão e o inglês aqui, tá, gente? Também é dar. Os prefixos, né, per, ver e for, denotam plenitude e inteireza. E o que é perdoar no nosso dicionário aqui? Conceder o perdão, absorver de culpa ou dívida, desculpar e poupar. Isso é que é perdoar. Hubert Holden é um espírito cultíssimo, né? Ele traduziu o Novo Testamento para o português, da primeira edição do grego,
Foi do aramaico para o grego, depois do aramaico para o latim. Então, nessas duas versões, latinas e gregas, né, não existe a palavra perdoar. Na tradução para o português, eles acrescentaram isso. Aí ele fala que no latim, está lá o verbo não perdoar, mas demitir, que vem de demitere, demitir. Como é que eu vou liberar o ofensor? Quando eu me demito do lugar de ofendida. Aí automaticamente o outro está liberado. E no grego, aí aqui ele vai falar, né, que o ego é ofendível como água alérgica às impurezas do ambiente. É por isso que a luz não se contamina. Ou seja, se a gente jogar um jato de luz no pântano, a luz suja? Não. O eu divino é luz. Nosso eu divino, o eu crístico, né, o budista chama de eu búdico, que na verdade somos nós espíritos. Ele não se sente ofendido, é o nosso ego que fica ofendido. Então, perdoar não é do nosso eu divino, perdoar do ego. O zegão fica inflado e toda vez que eu me sentir magoada, eu me ponho superior ao agressor. Como é que você chama? Adriana. A Adriana, digamos que ela tenha falado ríspido comigo. Ao invés de eu falar, Adriana, eu estou incomodada com o jeito que você falou comigo hoje. Nossa, Fábio, você me desculpa. Eu estou com tanto problema em casa, não tem nada com você. Pronto, eu resolvi com ela ali na hora. Não falo nada com a Adriana, vou lá no ouvido da Érica, conto do meu jeito, que eu vou aumentar ou vou diminuir, deturpar. Já virou fofoca. Eu tenho que resolver com ela. Eu estou incomodada com ela, com a outra pessoa. E nas famílias isso é uma tragédia. Pode acabar em morte, como a gente tem visto vários casos. Perdoar é desenvolver a capacidade de não se sentir credor de ninguém e nem considerar ninguém seu devedor. Porque se eu achar que a Adriana me ofendeu, eu sou superior. Quem que tem que mudar? Adriana, eu não, somos santa anjo do Senhor. O Emmanuel fala que o vitimismo é doença grave. E Joana de Ângeles fala que o vitimismo é muito grave porque a pessoa se engessa. Se eu achar que... Você vai ser meu Cristo hoje, Adriana. Se eu achar que a Adriana me ofendeu, por que eu me engesso? Por isso mesmo. Ela é que tem que mudar. Eu não preciso mudar nada. Não, nós duas precisamos de mudar. Talvez em situações, questões diferentes, mas nós duas precisamos de mudar. Então, se eu me sinto ofendida, é ego inflado, tupete, orgulho. E a gente se sente ofendido, né? Quando Jesus recebeu o beijo de Judas, que ele tinha combinado com os soldados, Jesus faz uma pergunta: amigo, a que viestes? O Emmanuel tem uma mensagem, que é essa frase, ela é maravilhosa. Amigo, a que viestes? Ele sabia. Mas Emmanuel fala que Jesus deu a Judas a última chance dele não traí-lo. Na última ceia, ele fala assim: aquele que mete a mão no prato comigo, esse mesmo há de me trair. Ninguém percebeu que Judas foi lá e pegou um pedaço de pão. Foi o único que não recebeu o pão das mãos de Jesus. Mas ninguém percebeu. Aquele que mete a mão no prato, esse mesmo há de me trair. Mas Judas sabia. E ele achou que Jesus ia tomar o poder como rei da terra, mas o reino dele não é daqui. É tanto que quando ele tomou consciência que Jesus foi crucificado e morto, ele suicidou. Reencarnou 11 vezes consecutivas como leproso,
E a última encarnação foi como Joana d'Arc. Ele viveu muita coisa que ele fez com Jesus, enquanto Joana d'Arc. Ela sofreu demais, mas ela libertou a França e o imperador a traiu. Né? Aí ela é levada à morte. Ela sofreu demais, né? O Mahatma Gandhi, né, o embaixador da paz, um discípulo estava assim, a 1,5 metro dele. O que ele queria? Que os paquistaneses dirigissem a Índia, porque eles tinham experiência, o hindu não tinha. Aí esse discípulo achou que ele estava traindo o povo, não estava traindo. Foi tão, assim, idiota, né? Porque partiu tudo da Índia. Se tinha uma orquestra, partia a orquestra no meio. Tinha uma biblioteca, dividiu, é o que ele não queria. O discípulo dá um tiro, ele cai, o outro fala assim, Senhor, ao discípulo, o perdão, ele falou, jamais, ninguém nunca me ofendeu. Olha, ele acabou de tirar a vida dele. Isso é que é andar sob o eu divino, é o que nós estamos precisando de aprender a fazer. Quem comanda a gente é o nosso egão inflado. Isso aqui é ótimo, né? Perdoe mesmo que seja em doses homeopáticas. Eu passei por umas grandes expiações. Eu falei, meu Deus, eu libero, daqui a pouco a mesma pessoa vem e me agride. Aí eu libero, né? E aí eu achei esse livro da doutora Casargian, o livro do perdão. E ela fala lá algo notável, a gente pode pagar, perdoar a prestação. Você põe lá o cartão de crédito emocional. Não precisa ser de uma vezada só. Mas isso melhorou, não é? Dá uma melhorada. Porque às vezes a gente está tão doída, que vai ficando difícil liberar-se. Mas se a gente pensar que pode ser aos poucos, isso nos traz um grande alívio. Mesmo uma estrela pequena brilha na escuridão, é um provérbio chinês. Então, a nossa luzinha precisa de acender. Porque era tão bom ficar perto de um Chico Xavier, né? De um Divaldo, da irmã Dulce. É uma energia tão doce. Mas eles têm cada um a sua própria luz. A gente precisa de acender a nossa. Nem que a gente comece como igual um pirilampo. Acende um pouquinho, né? Depois passa por um pauzinho de fósforo. E assim a gente vai se fortalecendo. Eu chamo a técnica da dona, eu dei o nome para a técnica da dona Joana de perdômetro, que é uma técnica notável. Ela fala o seguinte, você conta, por exemplo, eu fiquei aqui chateada com a Adriana, como é que você chama? Vanessa. Aí eu vou chegar para Vanessa e vou contar o caso. Se eu não ficar pálida, vermelha, uma dorzinha de cabeça, o coração que aperta, eu já perdoei tudo. Se eu ainda tiver um desses sintomas, eu ainda tenho mágoa. Pode não ser 100% mais de mágoa, mas eu ainda tenho. A gente mente, mas o corpo não mente. Se eu chegar aqui e andar assim, gente, eu estou tão animada, vocês vão falar, mentirosa. Porque o corpo, ele não mente, não tem jeito. Uma pessoa desanimada não vai andar olhando para cima, rindo, não vai. Ela pode até falar que ela está super feliz, isso é mentira. Então essa técnica é notável, e só você que sabe. Se liberou tudo, né? Ou se não liberou. Aqui a gente então tem umas técnicas para a gente aprender a perdoar. Boa noite. Primeiro, parabéns pela palestra. Fala aqui que ninguém vai ouvir. Você levanta um pouquinho que o fim não vai. Boa noite, parabéns pela palestra. Obrigada. É muito bacana a gente escutar sobre
perdão, que muitas vezes ele reflete mais em nós do que naquele que nos ofendeu. Isso. Só que eu queria, talvez, uma sugestão prática de como fazer isso, mesmo que... Vou começar a ensinar agora. Nós vamos começar agora. As técnicas para a gente perdoar. Kardec não teve tempo para fazer isso, né? Ele foi um gigante, porque caiu, só tem uma. Eu ainda deixo o negocinho cair, não tem problema. Deixa eu vir aqui que eu passo. Onde que muda aqui? Conseguiu? Eu sou médium de defeito físico. Não é de efeito, é defeito. Então, começo a te responder agora. O que a gente pode fazer? Se você vai pensar nesse agressor e fazer umas perguntas. Como é que ele foi criado? Ele teve carinho? Cuidado? Atenção? Foi maltratado? Foi muito ou pouco agredido em casa? Suas necessidades básicas foram atendidas? Esteve num ambiente seguro? Teve um apego saudável? Apego aqui não é do verbo apegar, não. É de ser bem cuidado. Bebezinho bem cuidado. O Gabor Maté hoje tem 80 anos, ele é médico e ele criou uma técnica maravilhosa para a gente trabalhar com pessoas, qualquer pessoa, né, com problema. E ele trabalhou muito tempo com viciados em droga pesada mesmo. Uma população muito pobre do Canadá. E ele fala que quanto mais agressiva a pessoa é, mais maus tratos recebeu na infância. O Rosenberg, Marshall Rosenberg, ele criou a comunicação não violenta. Tem esse livro, vale a pena ler. É um espetáculo. Como que somos violentos na fala? E ele foi chamado no mundo inteiro para resolver conflito que as tribos da África, judeu, muçulmano e por aí afora. E ele estava na Europa, em um determinado país, e foi convidado para resolver um problema de um preso. O preso pedia para... Ele queria fazer um curso para ter qualificação, para ele não voltar a roubar. Mas ele era tão agressivo, que aí a pessoa que é agressiva, a tendência é a gente afastar, não é isso? E aí o Marshall chega para ele e fala, né, o que houve? Não, porque eu estou precisando e eles não me atendem, muito bravo. Aí ele diz assim, você não sabe o que é ser chamado de monstro o dia inteiro, por todos os presos, todos os dias. Mas qual é o motivo? Eu chamava a criança na minha casa, dava um lanche, até aí tudo bem. De repente eu partia para o ataque, a violentava, e quando eu olhava nos olhos delas, eu via os meus olhos quando meu pai me violentava. E ele era amarrado numa cruz, quando ele era criança. E o pai deixava ele no cemitério a noite inteira sozinho. O que a gente quer de uma criatura dessa? Quem tinha que proteger é o pior. Ataca, destrói. Então, o Dr. Bessel van der Kolk foi um dos primeiros a estudar profundamente e criar técnicas para lidar com o traumatizado. Ele fala que o trauma guarda marcas no corpo. Não tem jeito. Então, quando a gente olha para a pessoa, para o agressor, com esses olhos, a gente se enche de compaixão. Como é que foi a vida deles, né? E aí, 1001 pergunta a gente pode fazer. Aí a gente vai precisar de aprender também a se amar incondicionalmente. Às vezes nós somos muito severos com a gente também, né? Muito
assim, a severidade não vai resolver para a gente de jeito nenhum. Então, tem uma técnica do perdão. Você pode pedir, por exemplo, eu posso pedir a Adriana para ser alguém, você pode fazer isso com um amigo, ou uma cadeira vazia, também resolve do mesmo jeito. Ah, você pode ser o João que me ofendeu? Aí eu falo, nossa, o João fez isso. Aí a Adriana dirá, ela que é o João. Ela entra no campo do João e me responde. E ela poderá acrescentar, eu sinto muito, eu sou muito frágil, por isso que eu te agredi. Aí a gente desarma. Não tem jeito de não desarmar, né? Você pode escrever uma carta reclamando para a pessoa tudo que ela te fez. Você lê e queima. Pede para a vida transmutar essa energia até você... A última carta você escreve, você já não está sentindo nada. Aí perdoou. Por completo, né? Qual o motivo de vivermos senão de tornar o mundo menos difícil para cada um de nós? E um dos segredos de uma vida longa e frutífera é perdoar a todos, todas as noites, antes de ir para a cama. Tanto de casal que fica sem conversar uma semana, 2 semanas de bico. Gente, não sei como é que dá conta. Tromba assim no corredor, não olha para um para o outro. 2 crianças traumatizadas, cada um com os seus traumas aí, né? A constelação familiar dá uma limpada muito grande no sistema. E a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que é a mãe da tanatologia, né, ela humanizou o atendimento médico, ela era ateia, materialista e acabou acreditando mesmo. Até de espírito aparecendo, ela chega assim na janela do hotel, verde. Falou, oh, meu Deus, me mostra que espírito existe, é verdade. Ela bate uma foto. E voltou para casa, esqueceu, ainda eram os filmes que a gente mandava revelar, né? Século passado, milênio passado. Tem gente aqui que não deve nem saber disso. Quando revelou, ela levou um choque, porque tinha um índio com as mãos cruzadas, enorme, e pela altura que eles estavam olho com olho. Mas não tinha índio lá. Não tinha encarnado, né? Desencarnado tinha. Aí ela fala, só depois que assumimos o nosso Hitler interno, é que a gente pode ser amada Teresa de Calcutá. Aí a gente foge do Hitler igual o diabo foge da cruz. Como é que eu vou amar com maturidade? Não vou, né? A comunicação pode ser uma fonte de mal-entendidos, mas dos desencontros, a gente pode fazer 10 encontros. É aprender a chegar e usar essa técnica. Eu me sinto X por causa de Y. Só isso. É muito singela. Mas o resultado é extremamente curativo. A comunicação vai ter esse trajeto aqui, né? Eu estou falando aqui agora, estou usando o microfone, vocês estão me ouvindo. Mas nisso aqui pode ter uma tragédia. Eu posso falar algo, a pessoa escuta outra coisa, interpreta de outra forma, que não tinha nada a ver com aquilo. Essas mensagens no Zap são um perigo, né? Porque eu recebi uma, eu pensei, nossa, mas está bem agressivo. Falei, negativo, você não viu o rosto da pessoa? Pode, assim, uma fala mais seca não quer dizer que a pessoa esteja com raiva. Aí a gente deduz errado. Ah, isso aqui eu vou ter que pular, senão não vai dar tempo. Joana nos pede para tirar a palavra culpa da nossa vida e colocar responsabilidade. A culpa é muito pesada. É a cultura judaico-cristã muito pesada. Bateson, né, ele fez um trabalho maravilhoso e ele descobriu que nas famílias esquizofrenizantes, né, onde tinha esquizofrênico, eles falaram que a mãe era
fazia o duplo vínculo, e que a mãe é que era responsável pela doença. Até que alguém falou, peraí, a mãe traz o filho, cadê o pai que nem aqui vem? Não, é o pai e a mãe, porque coitada das mães, né? Freud tem uma responsabilidade nisso. Falei que vai lá, sei lá, nos árabes. Mulher. Ele enganou, né? Ele enganou em muita coisa. E o que é o duplo vínculo? Meu filho fala assim, mãe, posso dormir na casa da tia fulano, menina, uma criança de 4 anos? Claro. Na hora que ele vai embora, ela fala assim, ó, se você chegar lá, não me liga que eu não te busco. Ela falou sim e falou não. Quem recebe, ele fica doido, não sabe o que fazer. Ele teve uma experiência com um jovem esquizofrênico, surtou, precisou de internação, geralmente, assim, 15 dias sem ver família. Passaram-se essas 2 semanas, a mãe vai visitá-lo. Ele corre e dá um abraço, ela fica com os braços para baixo, igual um pedaço de pau. Aí ele afasta, ela fala, não, você pode falar o que você sente. Ele vira, entra para o hospital, o primeiro enfermeiro que ele viu, saiu batendo em todo mundo. É enlouquecedor. O que ele fez? Ele manifestou, né? Ele foi, abraçou-a e ela não correspondeu. Isso é o duplo vínculo. A mãe dá uma gravata azul e uma gravata lilás para o filho. Ele sai com azul. Você não gostou da lilás? Não tem nada a ver, não. A azul que combina com esse terno. Então, quem recebe a informação é extremamente angustiante. E toda família que tem esquizofrênico, essa comunicação existe. E depois descobriram que todas as famílias, numa proporção menor, todos nós fazemos isso. Então, fique esperto para parar de fazer isso. Deixou ir para casa, mesmo que você está morrendo de raiva, que você não queria, você falou sim, mantenha o sim. Vai sim, vai ser bom, você vai brincar com seu priminho. Cuidado com o sim, com o não, com as crianças, então. E aí uma coisa muito séria, né? O Dr. Rain Genot, ele fala que eu não tenho que responder aos fatos, mas aos sentimentos. Uma criança dá birra. Quando eu tinha filho pequeno, a psicologia, a psiquiatria falava assim, finge que não está vendo. Só que isso é uma estupidez. E por que descobriu? Por causa da ressonância magnética. Os laboratórios dos neurocientistas, dos neurocardiocientistas, eles fazem a ressonância antes, usam alguma técnica e fazem depois. A criança ela não dá conta de falar assim, eu estou com raiva porque você ou a senhora gritou comigo. Então ele vai chorar e dar birra. Ele está descompensado. Para ele voltar ao equilíbrio, tem que ter colo. É o oposto do que eu fazia, mas era o que tinha na época. Meu filho veio me cobrar, né? Eu aprendi, foi assim, porque na época era isso. Você está pegando o boi que você está na época da neurociência, hoje tem um tanto de descoberta. Você pode ser um pai muito melhor do que a mãe que eu fui para o seu, é o que a gente tinha. Então, deu birra, é colo, tá difícil mesmo, não é? Mas vai passar, aperta, abraça, 2 minutos ele está no chão brincando. Aí as mães berram, xingam. As mães ficam mais preocupadas com o que o povo vai pensar dela do que no vídeo. Pensa o que quiser. Quem está pensando não paga suas contas. E vai pensar mesmo, deixa pensar. Um professor meu nos ensinou em sala de aula, essa frase dele mudou minha vida. Tem um grupo que acha que você está uma porcaria, outro grupo acha que você está ótima, e o outro grupo não sabe nem que você existe. Depois disso, pode falar o que quiser. Estão perdendo tempo, porque podia ter coisa muito mais importante para estar falando, né? Mas o eu me sinto, eu já falei, né? Eu me sinto X por causa de Y, tanto para o ruim quanto para o bom. Não, Adriana, eu fico tão feliz que você me recebe com essa carinha feliz.
Ah, Adriana, eu tô com muita raiva. Você combinou comigo que a gente ia pro cinema e você deu o cano na última hora. Ah, eu tenho direito de ter raiva. Ok, ela, não, mas surgiu um imprevisto aqui gravíssimo, não teve jeito, me desculpa. Nós vamos da próxima vez. Pronto, resolveu. Eu não falo, morro de raiva, engulo a raiva. Descobriram que trauma causa câncer, infarto, doenças autoimunes e vai por aí afora. Porque o trauma fica marcado no corpo. A experiência do centésimo macaco foi dos japoneses em 1945. Eles pegaram umas batatas e jogaram numa ilha que tinha macacos. Eu falo que tinha uma macaca lá que era mais inteligente do que todo mundo. Ela pegou a batata e lavou. Ó, ficou sem terra e sem areia. Os outros macacos começaram a vê-la. Ela ia lá no mar e lavava, comia com uma cara boa. Eles começaram a repetir. Até hoje não se sabe por quê. Quando chegou no macaco número 100, que ele repetiu. E eles iam em várias ilhas. Nas outras ilhas, ou perto ou distante, todos os macacos estavam lavando batatas. Mas eles não levaram nenhum macaco daquela ilha para outra ilha. Aí um biólogo, Sheldrake, ele falou, deixa eu ver o que pode ser, né? Qual que é a hipótese dele? Cada vez que a macaca lá lavou, os outros foram lavando, foi fazendo um pacote de memória, que é onda, é uma energia. Cientista adora arranjar nome complicado, né? Ele deu essa onda que vai, ele deu o nome de ressonância mórfica. Quando faz um pacotão, chega no outro. Pronto, aí todo mundo está fazendo. Mas para ele provar isso, ele tinha que fazer uma experiência. E ele fez com macaco, deu isso. Ele fez com cachorro, deu isso, com gente também. Então, olha o perigo da turma que adora falar palavrão. Está xingando, a energia está indo. Vamos adoecendo, estimulando. Então, por que a gente não faz mais oração? Ou canta música boa, é uma oração. Aquele sambinha de viver e não ter vergonha de ser feliz, eu falo que ou ele estava inspirado demais. É linda a mensagem, canta. Na minha casa eu canto, coitado dos vizinhos, né? O problema deles, não é meu. Sinto muito, mas eu vou cantar. O que eu menos gosto de fazer, aí que eu canto mesmo, que no minuto acaba. Xingar vai resolver? Não tem que fazer? Pronto. É isso que a gente está precisando de aprender a fazer na nossa vida. A casca deve ser partida se o que há em seu interior deve sair. Porque se você quer conhecer a semente, precisa de quebrar a casca. Então, o nosso eu lá interior, quem sou eu? Eu gosto do quê? Mas toda autoridade eu vou lá e brigo. Então, eu estou com um problema com meu pai. Eu tenho que resolver com o pai, não é com o meu chefe. Bravo, chato, não. Eu não suporto mulher me mandando. Resolva com a sua mãe. Resolver dentro. Já morreu, não tem problema. A gente resolve dentro, não é fora. Fazer um trabalho de perdoar mesmo. Porque o honrar pai e mãe não falou pai bom, mãe boa, falou? E o pior lugar que nós, filhos, podemos ficar de juízes dos nossos pais. Saia desse lugar, que é tenebroso. Filho que é assim, qualquer fala, critica e briga. Está insuportável para essa mãe e para esse pai. E o Bert Helling tem uma fala linda. Ele fala que a vida é uma bola de ouro. Nossos pais nos entregam essa bola de ouro que é a vida. Não tem jeito de eu voltar e devolver a vida para os meus pais. Eu passo para frente sendo mãe e pai. Aí pronto, passamos a bola da vida para frente.
Então ele fala que nós nascemos com a maior dívida da nossa vida e ela é impagável. Quanto que vale 9 meses numa barriga da mãe? Só quem foi mãe é que sabe. A barriga vai crescendo, eles enfiam os pezinhos aqui debaixo da costela. A gente morre de dor. Aí você vira, Deus é muito sábio, a partir do 7º mês a gente dorme super mal. É para acostumar, porque virão muitas noites, às vezes até sem dormir. Aí você vira de lado, dá uma aliviada, aí dá um chute, aí te dá aquela dor. Não é assim? Vovó falava que a Mãe Santíssima passa a mão na cabeça da mulher que acabou de ter filho, porque senão ela não teria o segundo. E é verdade. É por aí. A filosofia tolteca do Dom Ruiz, ela é muito linda. Seja impecável com a sua palavra. Então, cuidado, foge de palavrão. Quem fala muito palavrão ou não, né? Veja na internet, chama A Mensagem da Água. O que o átomozinho fica quando xinga, quando briga, quando ora, quando fala a palavra gratidão. É lindo demais. Não, nada leve para o lado pessoal. Se eu achei que a Adriana foi agressiva comigo, não foi comigo. Ela tem algum problema naquele dia. Mas a gente fica cheio de paranoia. É comigo. Nada. Ou está mal resolvida com a mãe, com o pai, brigou com o chefe, brigou com o marido, com o filho. Então não sou eu. Naquela hora era eu que estava ali na frente. O terceiro, não tire conclusões. Cuidado com as conclusões. O quarto, dê o melhor de si. Então, seja um bom ouvinte. Por que muito casal briga? Nós, mulheres, a gente fala muito, né? Azar seus, o que vai fazer? Depois, vocês nascem mulheres, vocês vão descontar também. A gente fala. Aí a gente não quer conselho. Aí o que o marido vem com a listinha? Faz isso, isso, isso. Às vezes ele está coberto de razão. Mas naquela hora eu não quero ouvir conselho. Às vezes é só um abraço, isso vai passar, estou com você. E a hora que passar desse tempo, aí você pode ter a chance de falar, quem sabe? Mas na hora não fale, vai dar briga. Não é verdade? Porque ancestralmente o homem foi treinado para resolver problema. Ele que tinha que caçar comida para garantir mulher e filhos. Então ele tem visão de longo alcance, raciocínio rápido. A mulher ficava cuidando dos filhos e protegendo. Por isso que a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Você faz almoço, atende celular, atende a porta, responde para alguém que te pergunta. O homem não faz isso, é uma coisa de cada vez. Não é isso? Só que com isso nós vamos ficar muito cansados. Muito cansadas. E aí o padre Antônio fala o seguinte, não compreendo os homens, eles têm pressa de amar, pressa de andar, só não tem pressa de sofrer. Podia ter pressa porque acabava rápido. Não, fica remoendo, remoendo, remoendo. O plano das 24 horas a gente pode fazer assim, só por hoje eu ficarei sem brigar. Só por hoje eu ficarei sem falar uma palavra grosseira, nenhum palavrão. Só por hoje eu vou ouvir minha mulher e não vou fazer a listinha do que ela tem que fazer para resolver o problema. Só por hoje eu vou ter paciência. É o AA. O AA funciona assim, dá um resultado maravilhoso. Porque se eu falar, não, a partir de hoje eu tenho que ter paciência o dia inteiro. Vai desanimar, porque nós não vamos ter. Mas só por hoje? Não, mas só por hoje é muito? Ok. Pelas próximas 2 horas eu não paro de xingar. É assim que vai. Pelas próximas 2 eu estarei mais educada com as pessoas, principalmente dentro de casa. Uma vez eu atendi um jovem, eu conheço a família, dentro de casa, sim, um elefante numa loja de cristal.
Lá fora, uma dama de gentileza. Eu falei com ele assim, vamos fazer um negócio? Você finge que na sua casa são os amigos, conhecidos seus. Quem sabe? Você já sabe ser gentil lá fora. Só falta trazer isso para dentro de casa. Aí, fazendo tudo isso, é que nós vamos dar conta de ir perdoando os nossos adversários. Olha, os livros do André Luiz, os romances que ele trouxe, os romances que a dona Ivone A. Pereira trouxe, Zilda Gama, eu estou falando do top de doutrina espírita, porque hoje está muito fácil publicar livro, e tem muita porcaria aí no movimento espírita. Tem até livro falando coisa errada, infelizmente. Tem um livro que todos nós tínhamos que ler, é na internet, chama Livros que Denigrem o Espiritismo intencionalmente ou inadvertidamente. É um espetáculo. Professor Passini, é de graça, ele não cobrou nada. Ele já foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é muito culto. Então ele vai pegando o livro, a página lá que tem erros, e aí traz Kardec. Você vai comparando. É uma tragédia grega, né? Isso tudo que eu falei, livros que intencionalmente ou inadvertidamente denigrem o Espiritismo. Professor José Passini. Todo espírita tinha que ler esse livro. Então, na palavra, a palavra paz, o que é paz? Concórdia e cordialidade. Nessas duas palavras tem cor, que veio do coração. Olha que coisa, né? É a sinfonia dos corações, cor, que pulsam ao mesmo ritmo, cor. Por que a gente briga? Quando eu brigo com o outro, o meu coração está longe do dela. Já viu o namorado que começa a namorar? Agarradinho, ai meu bem, não sei o quê. Até muda a voz, diminui, né? De repente, o que é, hein? Epa, trem tá feio. Quando está amando, é uma maravilha, é uma beleza. Então, o nosso coração é mais um cérebro, e agora ele é o primeiro, porque esse cérebro não vive sem sangue. Então, o coração é formado antes, para depois ele mandar o sangue para essa região, para acabar de ser formado o sistema nervoso. E descobriram que o cérebro ele tem uma estradinha só para mandar recado. O coração tem 9. Um tem 9, outro tem 1. O intestino é outro cérebro. 80, 90% da serotonina que nos deixa animados, tem vários antidepressivos que com serotonina mesmo, é quem mais produz serotonina no nosso corpo. Por isso, o oriental sempre falou isso, há milênios e milênios, a nossa saúde está no nosso intestino. Ele não pode ficar nem preso, nem solto. A turma que tem intestino preso, raiva guardada que não liberou. A gente falava assim, nossa, hoje eu estou enfesada, não é isso? Hoje não usa muito não, mas a gente usava muito, tá cheio de fezes na cabeça, não resolve aqui, o intestino arrebenta. Doença de Crohn, que é muito grave, diverticulite, e o perigo, lixo guardado, é uma das causas de câncer de intestino, é o lixo guardado. O certo era, gente, o intestino funcionar umas 3 vezes por dia. Tem gente que passa uma semana sem ir no banheiro, não sei como é que dá conta.
Então, quem está com o intestino preso, muda a alimentação, diminui um pouco o carboidrato, né? Aumenta a fruta que ajuda nesse processo, beba água, mas libera a sua raiva. São os enfesados, os raivosos. Isso aqui é lindo demais, né? Você é a paz profunda da onda sutil, do ar envolvente, da terra silenciosa, das estrelas brilhantes, do Filho da Paz. É o Dr. Bach que fez o primeiro sistema de floral na Terra. No livro Inteligência Emocional, né, do Dr. Daniel Goleman, um samurai perguntou para um discípulo, samurai perguntou para o mestre, mestre, o que é o céu, o que é o inferno? Ô idiota, não se dirija a mim dessa forma, quem é você, petulante? E assim, descascou. Ele desembainha a espada e põe assim no pescoço do mestre. Aí ele disse assim, o mestre não disse nada, ele cai em si, ajoelha e pede perdão. Ele falou assim, você estava no inferno e agora você está no céu. No inferno, aquilo ali, ele não era nada daquilo, o mestre fez de propósito, para ver que como que a gente entra no inferno rápido e sai dele também rápido. O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida e um reinício. E seu pastor Luther King, né? A verdadeira medida do homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. A maré está boa, é fácil a gente ser bom. A maré está boa, é fácil a gente ter calma. O desafio na maré brava a gente ficar calma e dar conta de levar a vida. Orar é abrir a boca. A alma que ora cria uma abertura rumo ao infinito porque está com fome e espera receber alimentos de Deus. Então, orar é abrir a boca para receber o maná divino. Estamos precisando de orar mais pelo Brasil, que está nessa loucura que a gente está vivendo, pelo planeta Terra inteiro. A Terra virou um hospício, né? Infelizmente. Só muda o grau da loucura. Tem uns doidos que estão internados que tinham que estar fora, uns que estão fora que tinham que estar dentro. E vamos aí, a Joana fala para a gente orar em ritmo de respiração, para não entrarmos na loucura que varre a terra. Porque essa loucura já virou pandemia. Não há nenhum lugar na terra que não esteja desse jeito. Até lá no Himalaia, né, nos templos lá budistas, as crianças vão muito novinhas para virarem monges, né? E aparecendo vários depoimentos que eles são abusados pelos mestres. Então, assim, é avassalador, né? Aquela música do Ivan Lins é maravilhosa, né? O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida, né? Já fechou tanta ferida e é um vaso quebrado, mas nem parece que é. Então, o amor faz milagre na nossa vida mesmo. O nosso mundo é um local onde até mesmo uma aranha se recusa, acho aqui muito lindo, a deitar e morrer, se um fio ainda pode ser tecido em direção às estrelas. Enquanto tiver gasolina no nosso motor, que a gente faça algo de bom. A Joana falou para Edivaldo, não morra, morra na hora certa. Eu falei, mas o que é a hora certa? Você morrer que você está orando, você está trabalhando, não deixe que a morte te encontre na ociosidade, nem na raiva, nem no ódio, nem na vingança. Que aí a gente está com a malinha pronta. Se a gente vai nesse estado, a gente chega no plano espiritual enlouquecidos. Pessoas muito deprimidas chegaram lá com muito desajuste. Vamos resolver aqui do lado de cá. Rápido, né? Se eu cometi erros, e daí, né? A vida não veio com manual de instrução.
Se viesse para a gente, essa é uma beleza, né? Menino piscou o olho 2 vezes, é isso. Não sei o que, é aquilo. A gente vai por tentativa e erro. E falar para a gente, né? Eu sou filho de Deus, herdeiro do universo. Joana fala disso, para a gente repetir. Essas frases assim. O Senhor é meu pastor, né? E existe uma lei universal que não temos que escapar, que é a lei de ação e reação. Se esse adversário meu hoje está me dando paulada, é porque ontem eu dei paulada nele. Tem umas 4 pessoas na minha vida, 2 pessoas já desencarnaram, que a vida inteira podia carregar água na peneira. E eu pensava, meu Deus, o que esse povo está fazendo comigo? Um dia me deu um clique, falei, não, minha filha, a pergunta está errada. Meu Deus, o que eu fiz com eles? Não quero nem saber. Porque, sei lá o que eu fiz. A gente muda a pergunta. Perdoe-se e perdoe aos seus ofensores, que são feras feridas ferindo. Você merece o melhor. Ame-se e ame um tanto mais. Você é feito do pó das estrelas, portanto, luz. Continue brilhando saudavelmente, brilhando protegidamente, naturalmente, cada vez mais, sempre mais e mais e mais. Toda pessoa que agride é uma fera ferida, ferindo. Quanto maior a agressão, maior é a ferida de alma. E fazer um instrumento de vossa paz. Né? Quero uma chance para recomeçar. Então é isso, o relógio não para, ele me persegue. Eu achei que ia dar tempo de fazer umas vivências com vocês, mas não vai dar não, fica para a próxima. Para a próxima eu falo menos. Eu nem falo. Né? Então, uma técnica que eu uso comigo, para eu não ficar querendo matar meus adversários, porque tem hora que não dá vontade de torcer o pescoço, a gente não torce porque a gente já é espírito, já melhorou. Porque antes a gente ia lá e cortava a cabecinha do outro, né? Eu penso assim, é tudo louco. E do louco você pode esperar tudo. Aí eu me encho de compaixão. Porque se eu pensar que é normal, me dá raiva. Então eu não penso que eles são normais. Não são, né? Se está agredindo. Eu falo, é um bando de doido. O que eu vou esperar de um doido? Doidice, né? Só pode. E aí o coração fica aliviado. Aí o que a gente começa a fazer? Se a gente não der conta de orar naquele momento, a gente pede a mãe. Eu peço muito a Mãe Santíssima, envolva os meus adversários em muita luz, me envolva também. O segundo passo, comece a orar por eles, todos os dias. Todos os dias. Porque a gente se desarma e o outro se desarma também. Tem briga porque ele está armado, mas eu também estou. Buda, uma vez, foi falar do budismo numa aldeia e acabou, saiu, sentou debaixo do mato, estava meditando. Os sacerdotes acharam que ele foi lá para roubar-lhes os discípulos, e não tinha nada disso. O mais irado, mais bravo, o que mais tinha ferida de alma aberta, xingou Buda durante 20 minutos. Todas as palavras grosseiras, xingos. Buda não franziu nenhum músculo, nada. De repente ele abre os olhos e fala assim, meu filho, quando alguém te dá um presente e não recebe, de quem que é o presente? Ele levou um choque, porque ele achou que Buda ia brigar com ele, né? Ele cai de joelhos, pede perdão a Buda e se torna um budista. Então o xingo, seja lá o que for, não é para você. A gente tem que aprender a fazer isso, porque nós vamos sofrer menos. Muito menos. E que a gente ore muito pelos adversários espirituais do Brasil. Sabe que é um dos meus maiores sonhos, que eu não vou ver mesmo, eu já sou uma idosa, daqui a pouco eu estou indo embora para o lado de lá. Vocês já pensaram quando os políticos do planeta Terra forem espíritos evoluídos? Não é? Todo dia eu peço isso para Deus.
Ó Senhor, manda os espíritos evoluir para esses lugares de poder, porque hoje está cheio de psicopata. Sou eu, meu bolso, minha família, nem que seja a custa da morte dos outros. Eu vi uma entrevista de uma médica lá em Pernambuco, ela estava chorando, ela estava desesperada. Todas as macas nos corredores ocupados, gente deitada debaixo das macas. O repórter chegou e falou, olha, o que eu faço? Não tenho linha para costurar a barriga de quem está operando. Vou ter que pedir alguém aqui para sair correndo numa farmácia ou ligar para a farmácia para trazer linha, fio, para fechar as barrigas, né? E a corrupção é a pior doença que existe no planeta Terra. Porque mata gente, mata ideal, e aí a drogadição aumenta cada vez mais. Então nós temos que orar muito, porque estamos cheios de adversários espirituais. O Espírito disse para Divaldo, foi dia 4 de abril de 2016. Eram vários e o líder fala para ele, guarda essa data. Hoje começamos a guerra contra a esperança na Terra. Mas por quê? Porque no dia 18 de abril de 1857, o cristianismo de Jesus voltou para a Terra. E desde a implantação da Igreja Católica, deixou de ser o cristianismo. Deturparam tudo. Mas no dia 18 começou, ele recomeçou, e nós queremos expulsar Jesus da terra. Eram rabinos desencarnados, com líderes muçulmanos inteligentíssimos, unidos, para isso eles estão unidos, para expulsar Jesus da terra. Então, nós temos que orar muito. Também os espíritos de luz estão aí nos protegendo do jeito que eles podem. Quanto melhor for a nossa vibração, mais a gente está ajudando o planeta Terra. Lembra lá do macaco número 100? Faça oração, faça o culto na sua casa. Ah, meu filho não quer participar. Vai, sim, está na sua casa. Vai. Se já for adulto, não é problema dele, né? Até uns 15 anos, a gente tem que bater pé. No meu tempo era até 20. Hoje é até 15. Né? E que desejo uma ótima campanha de perdão para todos nós. Sozinhos a gente não faz nada não, mas com Jesus ninguém nos segura. Eu falo isso com meus obsessores todos os dias. Meu filho, vocês têm coisa melhor para fazer. Eu não vou parar de fazer o que eu tenho que fazer. Então vão comigo. Vamos embora. Né? Um abraço, muito obrigada, viu? Ah, claro. Senhor Jesus, descansamos agora sob a árvore bendita da oração. Necessitados que somos, Senhor, do teu carinho, da tua proteção e de seu amparo. Somos ainda crianças espirituais. E nós estamos te implorando, Jesus, que olhe pelo nosso planeta. Toque o coração de todos os dirigentes de todos os países, para que a consciência de cada um fique bem clara, bem lúcida, e que possam trabalhar em benefício do povo. Agradecemos de Jesus pela doutrina espírita em nossas vidas. Agradecemos a Kardec, a Amélie Boudet, que fizeram esse trabalho gigantesco de codificação do Espiritismo. E queremos rogar, Senhor, por todos nós, nossos familiares, nossos amores, mas especialmente pedimos pelos nossos desafetos, que só enxergam os nossos erros e não têm nenhuma compaixão quando falam conosco. Que eles sejam profundamente amparados, rogando pelos suicidas que não suportaram a dor, para que a Mãe Santíssima
os acolham no Hospital Maria de Nazaré. Muito obrigada, Jesus, por essa noite e por todos os dias que ainda virão em nossas vidas. Que assim seja.